O Arthur Lira falou que a gasolina alta era um tapa na cara dos brasileiros. Eu vou falar, tá errado, viu, Arthur Lira? Não é um tapa não, é um murro bem alto. Não é só a gasolina não, é o diesel, o gás de cozinha. Só que o murro não é só o preço da gasolina, do gás de cozinha e dos insumos, não. O murro é o fato de para quem tá indo esse dinheiro. Olha só, a Petrobras anunciou que em maio vai pagar mais 37 bilhões de reais para os acionistas da Petrobras. Acionistas, se você não sabe, é quem tem ações da Petrobras. Vai lá na Bolsa de Valores e compra ações chamada Petri 4. Petri de Petrobras, as 4 primeiras letras, e 4. E aí quem tem essas ações vai ganhar mais ou menos R$ 7 por cada ação que tem. Só que tem gente de classe média que tem ali algumas ações e fala, nossa, eu vou ganhar uns 5 mil aí de dividendos. Gente que investiu lá mais de 100 mil na Petrobras. Só que quem realmente ganha dinheiro são os bilionários norte-americanos, ingleses, que têm bilhões em investimentos na Petrobras e vão ganhar uma nota. Desses 37 bilhões de reais, pelo menos aí uns 10, 15 bilhões vão para fora do Brasil. É dinheiro meu e dinheiro seu. Por quê? Porque a Petrobras teve um lucro, isso é referente a 2021, viu? Teve um lucro de 107 bilhões de reais em 2021 e o presidente da Petrobras resolveu distribuir 101 bilhões em dividendos. Parte já foi adiantada, faltam 37 bilhões que serão pagos agora, ou seja, 101 bilhões de reais, dinheiro meu, dinheiro seu, que a gente pagar mais na gasolina, no gás de cozinha, no diesel, enfim, em todos os derivados do petróleo e que vão diretamente para meia dúzia de bilionários. E agora os acionistas resolveram presentear o presidente da Petrobras, o general Luna e Silva, que foi indicado pelo Bolsonaro. Sabe o que farão os acionistas da Petrobras? Eles já convocaram uma sessão deliberativa onde eles vão votar um bônus de 37 milhões de reais para o presidente e os diretores da Petrobras, que são todos militares. Então o esquema é assim, o Bolsonaro colocou um monte de vagabundo general militar lá na diretoria da Petrobras, esses vagabundos aumentam o preço dos combustíveis para um preço recorde, a Petrobras tem o maior lucro da história, não da história da Petrobras, mas da história de uma petroleira no mundo. Nenhuma petroleira jamais lucrou 107 bilhões em um ano. E aí, o que acontece? Eles distribuem quase todo o lucro, 101 bilhões, para os acionistas, e esses acionistas, em troca, dão 37 bilhões de volta para os militares. Olha só, a mamata nunca foi tão grande, dinheiro meu, dinheiro seu, é o maior roubo da história. 100 bilhões em um ano, eu vou te falar, eu confesso, eu nunca tinha visto um esquema de corrupção que rouba 100 bilhões em um ano, e olha, com apoio de toda a grande mídia. Você não vai ver a Globo denunciar, você não vai ver a Record, o SBT denunciarem, você não vai ver Jovem Pan, CBN, Folha, Estadão denunciarem e falarem dos problemas que tem nisso aí. Não. No máximo eles noticiam e assim meio que tentam normalizar isso, falando, normal, eles tiveram muito lucro, ó, bom, hein, tá bom, tá, compre Petrobras ali que você também vai ganhar um pouquinho. É assim que a grande mídia noticia isso. Eu vou explicar aqui todo esse esquema coordenado por Jair Bolsonaro, que roubou 101 bilhões do povo brasileiro. E olha, roubou de forma legal, porque se você pensar, eles estão aumentando o preço, a gente não pode fazer nada, eles estão tirando dinheiro meu, seu, de todos os brasileiros e dando para essa meia dúzia. Em troca, eles ganham lá a parte deles. Aí eu te falo, isso é roubo ou não é? Porque você tem opção, é pagar ou pagar, né? Comenta aí primeiro se é roubo ou não é. Enquanto isso, eu peço que se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Aqui embaixo tem um botão inscrever. Aqui no Plantão Brasil, a gente sem medo, a gente vai pra cima e fala... Eu fico olhando pra lá porque tem um drone aqui. A gente vai pra cima e fala a verdade sobre esses vagabundos, porque tem muita gente que tem medo de falar, eu entendo. É um desgoverno assassino, é um desgoverno que ameaça as pessoas. Eu recebo ameaça de morte toda hora, inclusive eu tô lembrando que tem um drone... Que porcaria que é esse drone aqui? E as pessoas acabam tendo medo, mas a gente não tem medo, a gente vai pra cima desses vagabundos sem dó. Então eu peço a sua inscrição aqui e também as minhas outras redes sociais estão no primeiro comentário, então inscreva-se lá nas outras redes. E no final do vídeo eu vou mostrar o nosso carro de som rodando, denunciando o Bolsonaro em alguma cidade do Brasil. Aqui é Plantão Brasil Viagens. No final de todo vídeo a gente viaja para um lugar diferente do Brasil, mostrando o carro de som, denunciando o Bolsonaro. Agora, vamos falar sobre o preço dos combustíveis e a mamata dos generais, dos militares e do Bolsonaro. Tudo começou assim. Lá atrás, em 2020, o Bolsonaro ele anunciou que ia demitir o então presidente da Petrobras. O mercado financeiro ficou louco. Falaram, não pode, como assim? Vocês vão mudar a política de preços da Petrobras. Por quê? Porque desde 2016, quando o Temer assumiu,
Ele mudou, ele colocou um rapaz chamado Pedro Parente, que é amigo do José Serra e do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, partido lá dos tucanos. E aí, o Michel Temer mudou a política de preços da Petrobras. Como é que era antes? Que a Globo odiava, que a grande mídia odiava e por isso derrubaram o PT. Como é que era antes? O petróleo, não interessa o preço do petróleo. A Petrobras fazia assim: se o preço da extração do petróleo é tal, eu vou vender para o povo brasileiro por um preço justo. Por quê? Porque a gente sabe, o governo do PT sabia, que se a gasolina for muito cara, o petróleo for muito caro, o gás de cozinha fica caro, a gasolina fica cara, o diesel fica caro, e aí outros derivados do petróleo começam a ficar caro. E aí o que acontece? Acontece que o custo de produção no Brasil começa a ficar mais caro, ou seja, a indústria começa a gastar mais para produzir o mesmo número de insumos. Aí o que acontece? Os produtos industrializados no Brasil começam a aumentar de preço, ou seja, temos inflação. Fora isso, muitas coisas que têm embalagem de plástico e tudo mais é derivado do petróleo. Essas embalagens vão ficando mais caras, aí as pessoas nem percebem que são de 2, 3 centavos, mas depois os comerciantes, as grandes empresas, repassam isso para o consumidor em dobro, em triplo, que eles não vão ali arriscar o lucro deles. Aí o que acontece? Começa a ficar tudo mais caro, o povo vai perdendo poder de compra. Por quê? Porque para o povo continuar tendo o mesmo poder de compra, que é o seguinte, você poder comprar o mesmo número de coisas com o seu salário do que você comprava no mês passado, ou o salário aumenta ou os preços não podem subir muito. E aí todo ano o salário tem que aumentar no mesmo tanto, no mesmo nível. O governo Michel Temer parou com a política de subir o salário acima da inflação e mudou a política de preço da Petrobras. Ok. O Bolsonaro prometeu que ia mudar a política de preços da Petrobras e que ia privatizar todas as empresas do Brasil, exceto a Eletrobras. O que fez o Bolsonaro? Privatizou a Eletrobras, a conta de luz dobrou no ano passado, e uma privatização com um roubo de 230 bilhões de reais, quer dizer, um dos maiores roubos da história na privatização da Eletrobras, e não mudou a política de preços na Petrobras. Mais do que isso, em 2020 ele tirou o então presidente da Petrobras e colocou um militar. Agora entenda, se tem um povo que é entreguista no Brasil, que entrega tudo que a gente tem para os outros, são os militares. Aí entrou o general Nunes Silva. O general Nunes Silva entrou e a primeira coisa que ele falou para os acionistas da Petrobras, quando eu digo os acionistas, veja bem, a Petrobras tem dezenas, talvez centenas de milhares de acionistas. Você mesmo pode abrir online uma conta numa corretora, aí tem várias no Brasil, Rico, XP, sei lá, não vou ficar falando, Modal, tem várias. Até os bancos normais agora agem como corretoras. E você compra uma ação da Petrobras, você vira acionista com uma ação. Só que quando o general vai falar com os acionistas, ele não fala com você. Ele fala com aqueles acionistas que têm bilhões de ações da Petrobras. Aqueles que o lucro, ser mais ou menos, muda para eles. Por que muda para eles? Porque muda a diferença entre ganhar 1 bilhão ou 5 bilhões. Pô. Então ele reporta esse pessoal. Esse pessoal que é o quê? Eles querem lucro. Como? Não interessa como. Lucre, você tem que lucrar. O general falou, pô, eu vou lucrar se eu ganhar a minha parte. Claro, você acha que não, que ele falou, eu vou lucrar, vou dar lucro para vocês, não vou ganhar nada. Não. Aí o que aconteceu? O general começou a subir o preço dos combustíveis. Aí o Bolsonaro fala que o problema é o ICMS. O ICMS é o mesmo. Faz 20 anos, não mudou o ICMS, é 24% em alguns estados, tem estados que é 20%, tem estados que é 21%. Então aí você pensa, por que no governo Dilma, não tô nem falando do governo Lula quando a gasolina era 1,80, tô falando do governo Dilma aqui, era 2,50 e hoje a gasolina está R$8, tem lugar que está R$10. Aí você fala, o ICMS é o mesmo, viu? É a mesma em porcentagem. Se o petróleo é mais alto, o preço do ICMS total vai ser mais alto, mas é porcentagem. Se você diminui o preço do petróleo, vai diminuir o ICMS. Você fala, por que será, Thiago? O Bolsonaro chegou e falou, é por causa do mercado internacional. Mentira, e eu vou te provar que é mentira. Aqui está o preço do petróleo durante toda a história não, durante os últimos 30 anos. Aqui, 1990, 95, aqui está o preço, você consegue ver, ó. É um gráfico bem simples de enxergar. Você vê aqui, ó, o preço máximo do petróleo foi $138. E tá aqui, ó, isso você consegue ver aqui pela data que foi em 2007, 2008. Aqui eu coloquei uma média de quando o petróleo estava na mesma média de preço de agora. Ó. Agora está em deixa eu ver aqui, 112. Hoje está 112 o petróleo. Tinha uma época que ficou, como você pode ver, muitos anos, quase 5 anos, nessa média aí, 110 a 125, tá, dá para ver aqui? Quanto custava a gasolina em 2010? 2,20. Em 2015, 2,50. Hoje o petróleo estava ao mesmo preço que está hoje. Às vezes até mais, só que custava 2,50. Você fala, caramba, Thiago, peraí. Custava 2,50, o petróleo estava custando $120 e a gasolina custava 2,50.
Hoje o petróleo custa um pouco menos e o Bolsonaro disse que porque subir o preço do petróleo, a gasolina tem que custar R$10. Agora, quem é o otário da questão? Eu e você que pagamos. Só que tem um problema. A Petrobras, ela tem monopólio no petróleo no Brasil. E por que a Petrobras tem monopólio? Porque a Petrobras é uma estatal e empresas estatais são feitas para servir o povo. Então há um monopólio, por quê? Porque entende-se que essas empresas estatais vão fazer um preço mais do que justo. Mais justo ainda do que a livre concorrência. Porém, não. O governo Bolsonaro usa desse monopólio para subir o preço. E vamos lembrar, o Bolsonaro ele privatizou a BR Distribuidora, que é quem pega todo o petróleo e distribui no Brasil. Ou seja, a BR Distribuidora quer lucrar. A Petrobras quer lucrar. Eles querem lucrar para quê? Para dar dinheiro para os acionistas, esses bilionários. Aí você vai ver, vai no site da Petrobras e dá um Google. Eu não vou mostrar aqui que aí o vídeo vai se estender muito. Mas você vê a lista de quem são os maiores acionistas da Petrobras. Aí você vai ver fundos de investimento dos Estados Unidos, do Reino Unido, mas vários nos Estados Unidos. Aí você dá um Google para ver qual fundo de investimento é esse. Aí tem um lá, fundo de investimento dos aposentados lá da Carolina do Sul. Então você paga a gasolina R$10, e os aposentados da Carolina do Sul, eles ganham uma aposentadoria melhor. Ó que coisa boa, ó que solidariedade que estamos todos fazendo. Você paga R$130 no gás de cozinha, mas está fazendo uma boa ação lá para os aposentados da Carolina do Sul. Ó que coisa, a Carolina do Sul é um estado nos Estados Unidos. Você também está fazendo um bom negócio para o fundo de investimento lá de Wall Street. Os bilionários vão comprar um iate novo, graças a nós. Agora tem uma outra coisa. A Petrobras lucrou 107 bilhões e distribuiu 101 em dividendos. Isso não existe. Se isso fosse feito numa empresa privada, o presidente da empresa era demitido no mesmo segundo. E ele ia pra cadeia depois de um tempo. Sabe por quê? Você não pode pegar e dar mais de 95% do lucro de uma empresa em dividendos. O padrão é 30%. Tem empresa que, quando deu prejuízo por muito tempo, dá um valor maior para os acionistas. Tem empresa que, às vezes, o presidente é um dos maiores acionistas, então ele dá um valor maior para os acionistas que ele mesmo ganha e dividendo não paga imposto. Mas a Petrobras não, é uma estatal, não tem por que ter isso. Aí você fala, caramba, Thiago, e como é que esse general está sendo recompensado? Está sendo recompensado assim, os acionistas convocaram uma sessão deliberativa, esses aí que estão ganhando 101 bilhões, e eles vão dar um aumento para os diretores e o presidente da Petrobras. Agora eu te explico, toda a diretoria foi nomeada por Jair Messias Bolsonaro. Viu? São todos militares, que além do salário que eles ganham meu e seu, porque o militar ganha salário com dinheiro público e eles não param de ganhar o salário, eles ainda ganham esse bônus da Petrobras. Quer dizer, a mamata nunca foi tão grande para vagabundo, porque tem militar lá que o trabalho dele é o seguinte, é uma reunião a cada 2 semanas. Aí você vai ver quanto o cara tá ganhando 40, 50 mil por mês, pra trabalhar uma vez a cada 2 semanas. Eu falo, um cara que ganha uma mamata dessas, sem trabalhar o quê? Quem ganha sem trabalhar? Quem? E ainda ganha assim, ó, pegando do povo, porque estão explorando o povo. É vagabundo, não tem outra palavra para isso. Aí o que acontece? Os acionistas decidiram dar uma bonificação de 37 milhões pro presidente e acionistas. Vai dar mais ou menos 1.900.000 reais para cada um. Para o presidente, o general Lula Silva, e para os outros. Então, toda vez que você pensar, caramba, a vida tá difícil, eu tô sentindo um pouco mais de dificuldade agora, olha, tá difícil completar as contas no fim do mês, nossa, tá difícil, eu tô comprando menos, eu tô saindo menos, nossa, tá tudo mais caro, agradeça a Jair Messias Bolsonaro e agradeça ao general Lula Silva, aí militares fazendo um grande trabalho pelo Brasil, hein? Ferrando a população. É o maior programa de distribuição de renda da história. Tá distribuindo a minha renda e a sua renda para meia dúzia de bilionário. É isso. Americanos lá, tudo mais, fundos de investimento, todos eles lucrando, rindo da nossa cara, e o Bolsonaro utilizando uma empresa estatal num serviço que é essencial, porque é geração de energia, é soberania energética do país. Pra quê? Pra dar lucro pra ele, pra meia dúzia de militares. Aí você acha que o Bolsonaro não ganha uma propina no meio de tudo isso? Se você acha isso, você deve ter um dia de vida, porque você nasceu ontem. Eu não nasci ontem. Você nasceu ontem? Comenta aí. Você nasceu ontem ou não? Você acha que o Bolsonaro faz isso tudo de graça? Olha, deve estar ganhando muito o Bolsonaro por fora, mas muito assim como jamais alguém ganhou na história. E aí, eu tinha que ver a Globo falar anos e anos de o Petrolão, o Petrolão. Aí você ia ver lá os esquemas da Lava Jato, não tinha quase nada ligado à Petrobras, quase nada, era tudo empreiteiras, obra aqui, obra ali, nada da Petrobras. Aí você ia ver, o tal do Petrolão era o seguinte, porque a Petrobras deixou de lucrar porque a gasolina estava barata demais. Tá aí, ó, pronto, paga aí o preço justo pela gasolina. Hoje tá aqui nosso carro de som lá na Paraíba.
Tá aqui um trecho, quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. No primeiro comentário eu deixo o Pix, o PicPay, também deixo as minhas outras redes sociais. Falou!